Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Então é o seguinte, vamos começar agora a estudar um conceito de geometria plana importantíssimo, né? A gente vai começar a trabalhar com o teorema de Tales e com a semelhança de triângulo, tudo bem? Então olha só, vamos começar pelo teorema de Tales. Aqui. Então, o teorema de Tales é o seguinte, nós temos um feixe de retas paralelas, então, Então, aqui eu tenho uma reta R, e aqui eu tenho uma reta S. Eu coloco uma terceira reta aqui, ó. Uma reta T. Tudo bem? De tal maneira que a reta R seja paralela à reta S, que é paralela à reta T. Daí o que nós temos? Nós vamos ter aqui retas transversais. Então eu vou ter uma reta aqui e uma outra reta transversal aqui. Daí o que nós temos que pensar? Na hora que eu tenho essas retas transversais intersectando as paralelas, inevitavelmente nós vamos ter segmentos entre as retas paralelas, tudo bem? E esses segmentos vão ter unidades de medida, tá? Dos dois lados. E eu gostaria que você percebesse aqui, ó, como a angulação não é a mesma, fica claro pra gente que essa medida aqui, ó, ela não é igual a essa medida necessariamente, mas essas medidas são proporcionais. Então, ó, o que o teorema de Tales garante? Que se eu tenho retas paralelas cortadas por transversal, a medida dos segmentos entre as paralelas, ó, então vamos supor que essa medida aqui seja A e essa medida aqui seja B. Tudo bem? Essa medida aqui é X e essa medida aqui é Y. Então o que o teorema de Tales garante para a gente? Que retas paralelas intersectadas por transversal, a medida dos segmentos entre as paralelas formam uma proporção. Então se você pegar a medida A e dividir pela medida B, o resultado é o mesmo de pegar a medida X e dividir pela medida Y. E tudo isso aqui está dentro de um K, isso aqui, ó, dizer que está na mesma proporção é dizer que se você dividir o número A pelo número B, ou dividir o número X pelo número Y, o resultado vai dar sempre o mesmo, vai dar sempre o mesmo valor K, que é a chamada constante de proporção. E um outro detalhe bacana, moçada, é o seguinte, ó, se você somar A mais B e dividir por X mais Y, o resultado continua dando o mesmo, a mesma constante. Como assim, professor? Quer ver? Vamos fazer com valor numérico para você perceber? Então, ali eu vou deixar A, eu vou mudar aqui, ó. Então, ó, A, aqui vai ser 2, aqui vai ser 6 e aqui vai ser 10. Beleza? Então, 10 não. Aqui eu vou colocar... vou colocar 24.
Tudo bem? Então, olha só. Então, essa medida aqui é A, essa medida aqui é 2, 24 e 6. O que garante o teorema de Tales? Que se você dividir o A por 2, vai ter que dar o mesmo resultado de dividir o 24 por 6. Um detalhe, isso aqui não está tudo dentro da mesma constante, aquilo ali não é uma constante de proporção. Então veja só que incrível, se você trabalhar bem com a proporção, e óbvio, né? Se essa proporção permitir de maneira tranquila, né? Se for uma proporção que geralmente dá uma constante que é um número inteiro, às vezes fica mais tranquilo você fazer isso. Quer ver, ó? Que é esse caso, ó. 2 e 6, qual é a relação que existe entre 2 e o 6? O 6 não é exatamente o triplo do 2? Se eu pegar o 2 e multiplicar por 3, eu não obtenho 6 como resposta? Então, como aqui nós estamos trabalhando com uma proporção, com constante de proporção, o que eu quero dizer com isso? Que se você pegar o número A e multiplicar por 3, você também vai ter que chegar no 24. Então, ó, eu estou dizendo isso aqui, ó. 6 dividido por 3 dá 2. Então, para manter a proporção, 24 dividido por 3 tem que dar 8. Então, o A é 8, certeza. Ou, ó, e perceba aqui também, ó, 24 dividido por 6, 4. 8 dividido por 2, 4. Tá vendo, ó? A proporção se mantém. Então, ó, pelo teorema de Tales, vamos usar bonitinho aqui o teorema de Tales para a gente resolver, né? Então, o que nós temos? Retas paralelas cortadas por transversal, medida dos segmentos proporcionais. Então, se nós pegarmos a medida A dividido por 2, tem que dar o mesmo resultado de 24 dividido por 6. Tudo bem? Se você quiser, pode simplificar, obviamente, né? Então, ó, divide por 6 dá 1, divide por 6 dá 4. Daí o que nós temos, ó? Nós temos aqui uma igualdade entre duas frações. Se nós temos uma igualdade entre duas frações, nós podemos multiplicar cruzado, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, A vezes 1, que é igual a A, é igual a 4 vezes 2, que é 8. Esse é o valor do A, 8 unidades de medida. E uma coisa que eu comentei com vocês, ó, aqui descobrimos que é 8. Lembra que eu falei para você? A proporção não altera se você fizer o quê, ó? Se você somar toda essa medida e relacionar com toda essa medida, ó. A proporção é a mesma. Então, olha só. 8 é 1/3 de 24. 2 é 1/3 de 6. Se eu manter a proporção, ó, 8 mais 2, 10. 10 é 1/3 de 24 mais 6. 30, tá vendo? Ó? 30 dividido por 10. 3. 24 dividido por 8. 3. 6 dividido por 2. 3. Ó, 8 dividido por 2. 4. 24 dividido por 6. 4. 8 mais 24, 32. 2 mais 6, 8. 32 dividido por 8, 4. A constante de proporção, ela mantém sempre a mesma. Beleza? Tranquilo? Daí, uma coisa que acontece, moçada, no teorema de Tales, que vocês já estudaram, quer ver? Deixa eu fazer aqui para você observar. Olha só. Vocês já estudaram isso aqui. Tem um triângulo. Deixa eu ver aqui, fazer um pouquinho mais inclinado aqui. Acho que é assim. Ó, eu tenho um triângulo. Daí existe uma reta que divide esse ângulo bem na metade aqui, ó.
Lembra o nome dessa reta? O nome dessa reta é bissetriz, né? A reta que divide o ângulo na metade. Lugar geométrico dos pontos equidistantes aos lados do ângulo. Então, vou falar que isso aqui é um ângulo alfa, isso aqui é um ângulo alfa. Então, uma aplicação do Teorema de Tales é você fazer o seguinte, ó. Você pega essa bissetriz aqui, tá vendo, ó? E traga uma reta paralela aqui, ó. Faça uma bissetriz paralela. Deixa eu ver se vai dar bonito aqui, ó. Oh! Tinha que ter feito um pouquinho mais inclinado aqui, ó. Tinha que ter feito um pouco mais inclinado. Mas, essas horas que a gente fala do bom e velho migué. Ó. Então aqui. Ó. Pense comigo que essas duas retas aqui são paralelas. O que nós construímos aqui? Meu Deus do céu, aqui embaixo, hein, professor? Então nós temos aqui, fechou o triângulo aqui, e aqui nós temos a retinha que é paralela. Tudo bem? E daí, esse ângulo aqui, moçada, ó, esse ângulo alfa, ele vem para cá, ó. Aqui é um ângulo alfa. E aqui são retas paralelas, tá vendo? Esses ângulos aqui são alternos internos. Então aqui é um ângulo alfa também. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse triângulo aqui, ó. Tá vendo esse triângulo? Esse triângulo, ele tem dois ângulos com a mesma medida. Sempre que nós temos um triângulo que tem dois ângulos com a mesma medida, nós temos um triângulo isósceles. Então eu estou dizendo o seguinte, ó. Se esse lado aqui tem uma medida B, esse lado aqui também tem uma medida B. Tudo bem? Os dois ângulos da base possuem a mesma medida. E daí nós temos esse lado aqui, fazer em roxito, uma medida A. Daí o que vocês trabalharam, ó? Você tem um triângulo e a bissetriz desse triângulo divide a base em duas medidas, ó. Uma medida X e uma medida Y. Vamos pensar no Teorema de Tales aqui, ó. Imagine que você tem aqui uma terceira reta, ó. Aqui. Olha só. Retas paralelas cortadas por transversal. O que acontece? Os segmentos entre as retas paralelas formam uma proporção. Então, o que nós temos aqui, ó? A é proporcional a X, né? A é proporcional a X, assim como B, tá vendo, ó? B é proporcional a Y. E isso aqui, um tempo atrás, era um teorema muito, muito importante para vocês, que era o teorema da bissetriz interna. Então, quando você tem um triângulo e você tem uma bissetriz, você pode utilizar isso. Mas da onde veio esse teorema da bissetriz interna? Esse teorema da bissetriz interna veio do bom e velho Teorema de Tales, tudo bem? Ele veio do Teorema de Tales. Então, olha só, vamos fazer um exemplo disso? Para você lembrar que o teorema da bissetriz interna, ele é um teorema bacana. Ele abre alguns exercícios para a gente, ó. Então nós temos a seguinte situação. Aqui. E aqui. E daí nós temos tá aqui a retinha, e daí nós temos esse ângulo com a mesma medida que esse. Daí nós temos a seguinte situação. Esse pedaço aqui mede 2, esse pedaço aqui mede x. E daí aqui é 6
e aqui é 3. Então, olha só, teorema da bissetriz interna. 6 está para 3, assim como x está para 2. O que você teria que perceber aqui também seria legal, ó, a constante de proporção. Quanto que é 6 dividido por 3? 2. Então, o x dividido por 2 também tem que dar quanto? 2, né? Ou seja, o 6 é o dobro do 3, então o x tem que ser o dobro do 2. Mas pelo teorema da bissetriz interna, nós temos que 6 está para 3, né? Ó, os lados que ficam do mesmo lado da bissetriz são proporcionais, assim como x está para 2. Multiplicando cruzado, ó, o que nós temos? 3x igual a 6 vezes 2, 12. Qual que é o valor do x? 4. Teoreminha bem importante, uma aplicabilidade aí do Teorema de Tales para você. Tudo bem, pessoal? Tá joia? Então é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.